A economia brasileira quebrou, né? Eu falo isso há muito tempo, mas qual é o exato momento em que você pode encher o pulmão e falar: o Brasil quebrou? E é óbvio que cada economista vai ter uma visão diferente, cada pessoa vai dizer que foi nesse momento, naquele momento. Eu acho que esse momento já chegou e por mais que eu pareça pessimista em muitos vídeos meus, talvez eu seja o único cara que você segue, né? Se você não segue, siga aí, em que diz que esse governo estava no caminho equivocado desde dezembro de 2022, antes desse governo assumir. E eu falava, isso vai dar errado, é um governo que tem uma dinâmica disfuncional, é um governo que acha que vai ficar gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro. Isso vai gerar um crescimento artificial e o Brasil vai voar. Isso não acontece, tá? Esse momento, geralmente, acontece o inverso. Você cresce e depois você cai, tá? Você tem uma expansão de gastos, você tem um crescimento de PIB e depois vem a recessão quando você fica totalmente endividado. Eu falo isso desde antes desse governo assumir. Todos os vídeos estão aí disponíveis para você ver. Inclusive fiz vídeos no dia que a bolsa bateu recorde para cima e o dólar bateu recorde para baixo. Todo mundo aí comemorando, dizendo que estava indo bem. Economistas chefes aí de grandes bancos falando que o dólar jamais passaria de R$ 5 em 2024, não se consolidaria nesse patamar. Outros falando que o dólar talvez batesse 4,20. Eu estou falando de pessoas que trabalhavam no Banco Central, que são pessoas que ganham bônus bem gordos aí no mercado, que indicam você a comprar bolsa e tudo mais. Eu nunca mudei o discurso. Sempre falei, o caminho está equivocado, a gente já conhece esse caminho. Fiz vídeo explicando como foi a dinâmica no governo Dilma e como ela se repetia no governo do Lula. E alguns acreditavam que não, não, o momento é outro e tudo mais. Pois bem, a gente chegou agora no momento em que eu considero que a economia quebrou. E para mim, o grande sinal disso tudo é o que a gente está vendo com o dólar. E por que o dólar é tão importante? Porque o dólar ele demonstra a confiança e a inflação que está péssima. Como assim a confiança? Bom, o Brasil ele não tem dívida externa, tá? Então o Brasil ele não tem suas dívidas em dólar, ele não deve a credores internacionais. Ele tem uma dívida em real feita dentro do país, tá? E uma dívida que não para de crescer e que está muito grande. A questão é a seguinte: por mais que a nossa dívida não seja lá fora, a dívida aqui dentro ela depende de investidores internacionais também. Por quê? O brasileiro médio, você, eu, né, a população brasileira, na média, ela é muito pobre. E não só isso, nós somos pobres e nós temos pouca taxa de poupança, ou seja, o brasileiro tem pouco dinheiro guardado. E ao contrário do que esses idiotas aí que você escuta de esquerda falando, que não, veja bem, é o banco ganha dinheiro com taxa de juros. É uma idiotice, eu explico isso frequentemente aqui. O banco não ganha dinheiro com taxa Selic, né? Isso é um absurdo, né? O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas. Tá, mas e quem então financia o governo? Quem é que hoje, né, é credor de 9 trilhões de reais em dívida que o governo tem? Na maioria, é a população. É você que tem o seu dinheirinho guardado. Ah, você tem poupançudos da Caixa? Ah, eu tenho, né? Ou a galera antiga, velho, você tem a sua poupança do Bamirindos? Tenho. Ah, você tem um dinheirinho ali que você coloca no banco que te rende ali 0,5%, 1%? Ah, tem. Você tem previdência? Tem previdência. Tem previdência privada. Ah, legal. Você tem fundo de garantia? Tem. Uma porrada de coisa que você tem guardada. Por que você acha que te paga um dinheirinho? Por que você acha que a poupança te rende uma graninha? Porque aquele dinheiro que você colocou, ele está sendo aplicado no Tesouro Nacional. Boa parte dele. Então, isso é comum em qualquer país, a própria população financiar o seu governo. Mas como o brasileiro é pobre e tem pouco dinheiro guardado, a gente não tem 9 trilhões de reais para emprestar para o governo. O que acontece é que investidores externos trazem o dinheiro para o Brasil, aí ele chega lá no Banco Central, pô, eu estou correndo atrás aí desse investimento que é a taxa de juros aqui no Brasil, que hoje está ali em 12%, mais ou menos, né? Então o cara vai chegar lá e falar, ó, quero botar 50 milhões de dólares aqui. Aí ele chega no Banco Central, dá 50 milhões de dólares, o Banco Central converte aquilo para real, ele vai lá
e compra a dívida do governo. E quando você faz isso, você tem investidores internacionais trazendo dólar para o Brasil, trocando para o real e aplicando na nossa dívida. Né? Então é o tal da Selic, são essas dívidas que você está acostumada. Enfim, linkada a IPCA e tudo mais. A questão é a seguinte: quando esses investidores olham para o país e falam, deu ruim, hein? Esse país paga um bons juros, mas eles estão enrolados. É mais ou menos você emprestando pro teu cunhado, né? Porra, tu empresta e daqui a pouco tu vê que teu cunhado tá encalacrado em dívida, não tem mais patrimônio, continua gastando com besteira, jogando no jogo do tigrinho. Você fala, putz, não vou mais emprestar dinheiro para esse cara. E outra coisa, eu vou tentar pegar o dinheiro que ele me emprestou um pouquinho, porque eu sei que esse cara vai quebrar. E aí esses investidores internacionais fazem exatamente isso. Eles chegam lá, vendem o título deles, né? O cara vai lá, ó, obrigado, hein? Ó, tô vendendo meu título aqui do governo, me dá meus dólares aí que eu quero ir embora. Na hora que ele faz isso, o caminho é o inverso. Ele vende o título dele em real, vai no Banco Central e fala, ó, quero comprar aqui 50 milhões de dólares, e aí o Banco Central pega 50 milhões de dólares, dá para ele, troca por real e o cara vai embora. Nesse movimento que ele faz para ir embora, como ele está comprando dólar para ir embora, o preço do dólar sobe. Isso é uma regra básica da economia, você deve muito bem saber. Se você tem muita demanda por um bem, esse bem vai subir de preço. Se você tem pouca demanda por um bem, esse bem vai cair de preço. Né? Então, o que a gente está percebendo é todo mundo está indo embora do Brasil. Então, na hora que você faz esse movimento dos investidores internacionais que estão aqui no Brasil financiando a nossa dívida em real, o dólar sobe. Então, o dólar subir atualmente, né? Inclusive todas as moedas do mundo estão subindo frente ao real. Quando isso acontece, é um sinal claro que as pessoas não querem investir no Brasil. De quem está aqui dentro está saindo, tá? E aí você vê um dólar disparar, um sinal claro de que não se tem mais confiança nesse governo. E aí você escuta, não, mas isso aí, taxa de juros aumentando, é para favorecer os banqueiros. Aí você pega vários banqueiros suíços, vários bancos americanos, uma porrada de gente dizendo, sai do Brasil, isso aí vai dar merda. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. E a gente está vendo o quê? O dólar sobe, sobe. Aí vem alguém, não, está subindo porque o Campos Neto não está vendendo dólar. Beleza. Em dezembro a gente vendeu dinheiro pra cacete. Só para vocês terem ideia, a Reserva Internacional do Brasil, em novembro, estava na faixa de 360 bilhões, tá, de dólares. Só que a gente tem mais ou menos 100 bilhões de dólares comprometido em algum tipo de operação que o Banco Central faz. Então, na verdade, a gente tinha 260 e poucos bilhões de dólares disponíveis para poder vender quando quisesse, tá? O governo vendeu mais de 20 bilhões de dólares. O governo vendeu quase 10% das reservas. E hoje, no momento que eu converso com vocês, o dólar segue acima de R$ 6. Mesmo com essa enxurrada de dinheiro. A reserva é para momentos de instabilidade. O problema é que o Brasil não está com problema de ataque especulativo. O problema é que ninguém quer botar dinheiro aqui. Está todo mundo indo embora porque as pessoas já enxergaram que esse negócio aqui afundou. E eu que falo isso há muito tempo, né? Eu falo, o caminho está errado, vai dar problema. E aí a gente está vendo um dólar subir, a inflação esse ano vai fechar acima do teto da meta. A meta de inflação no Brasil é 3%. A gente vai fechar quase em 5%. Ah, mas tem o teto. O teto é quando você fala o seguinte, beleza, a meta é 3, mas eu aceito 1,5 a mais. Então o governo aceita até 4,5. A gente vai fechar quase em 5. A gente estourou a meta. Com esse dólar subindo, sabe o que vai acontecer? Uma pressão inflacionária maior, em cima de um país que já estava com pressão inflacionária. Sabe o que vai acontecer com esse pessoal que está indo embora e não está investindo no título do governo? Inclusive, a gente está vendo aí o governo com dificuldade em financiar a sua própria dívida. Ele vai imprimir dinheiro. Quando o governo imprime dinheiro, ele desvaloriza o real. Quando você desvaloriza o real, o dólar sobe ainda mais, você gera muita inflação. E para mim, isso é o que vai acontecer em 2025. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Aliás, quem não é membro do canal, lá nos membros Platinum, que eu tenho no YouTube, vá lá e vire membro. Eu fiz um vídeo específico para a galera que tá falando, pô, como é que eu faço para me proteger do investimento? Beleza, eu não falo de investimento aqui, mas lá eu falei um pouco sobre o que a gente deveria fazer. Né? Ou seja, preparem-se, preparem-se, porque tudo que eu falo aqui durante muito tempo chegou. O Brasil, na minha visão, está quebrado. Ah, o que acontece? Acabou o Brasil, fecha a porta? Não. Agora, daqui para frente, o que a gente vai ver é inflação disparando,
A gente vai ver um movimento de perda de riqueza, de aumento do empobrecimento. Isso vai acontecer. Hoje, ó, é dia 23 de dezembro, né? A gente vai ver isso, 23 de dezembro de 2024. Vocês vão ver isso a partir do ano que vem, indicadores econômicos piorando, né, da economia real, e o governo abraçado, mas a taxa de desemprego está baixa. Mas tem 54 milhões de desalentados aí que vivem de Bolsa Família. Eles não são considerados empregados, mas eles dependem do governo. A gente, não, o PIB está subindo, porque o governo segue gastando, gastando, gastando. Só que vai chegar um momento em que, para você ajustar tudo isso, você tem que fazer corte de gasto, por bem ou por mal. E nesse momento gera recessão. É exatamente o que aconteceu com a Dilma, sem tirar nem pôr, e eu falo esta merda há 2 anos. Porque, de novo, economia não é uma ciência exata, economia não é matemática, 2 mais 2 é 4. Mas a economia tem regras gerais, é parecido com xadrez, ou então com um jogo de futebol. Né? A economia é parecida com um jogo de futebol. O que é melhor, 4-4-2 ou 4-3-3? Depende, tem gente que acha 4-3-3 melhor, 4-4-2 melhor. Só que você não pode virar e falar, não, o melhor para o futebol é o 5-5-5. Isso não existe. Não, mas é a melhor. Não, não existe. É fora da regra. Então, esse governo estava atuando fora da regra. Então, era esperado por qualquer pessoa racional que isso aconteceria. Né? Para mim, até inclusive, aconteceria mais à frente. Mas que aconteceria? Aconteceria. Só que agora o negócio estourou. E quando você perde a confiança de um país, é igual você perder a confiança aí do teu esposo, da tua esposa. Chegou em casa, tá ele com outra mulher, ou tá tua mulher com outro cara, quanto tempo leva para recuperar uma confiança? Se é que você recupera um dia. Porque esse governo não recupera mais. Então, aperta o cinto, que o negócio vai ficar brabo daqui para frente. Beleza? Se gostou, curte, comenta aqui, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.